a corretagem de investimento, né? Trabalhar com oportunidade, trabalhar por exemplo, compra um imóvel, reforma e vende. Aprendi a ver um terreno de forma diferente, não olhar para aquele terreno e dizer assim, é um terreno. Não, aqui é um negócio. Aqui dá um VGV de tanto, isso aqui dá para fazer tanto, tem tanto de recuo, o gabarito Cara, é esse. isso que você está falando é sensacional, porque eu já fiz muita venda dessa forma. E os corretores, geralmente, eles não vão até aí. Eles não vão até aí. Eles nem têm acesso. Exato. Então, teve muitos clientes investidores. Teve cliente, por exemplo, que eu que encontrei o terreno, eu fiz o projeto junto com o arquiteto, fui eu que contratei a construtora, foi a gente que alugou o prédio todo, a gente fez tudo. Uhum. Não foi só uma vez que a gente fez isso. E como? O que é que eu fazia? O que é que eu faço ainda, né? Hoje, de outro lado, digamos assim, do outro lado. Mas eu vou no site da prefeitura, baixo lá Plano diretor? a LUOS, que é a lei de uso e ocupação. Toda a parte de zoneamento. Você vai, e é simples, mas as pessoas Totalmente. não sabem nem que existe. É como o Google Earth, que abre coloridinho, você só clica em cima e ele te dá todos os índices. Você Exatamente. pega aquela informação e calcula para aquele terreno específico. Isso faz uma diferença tão grande Facilita na a hora vida, da né? venda, que muda. É aquela coisa, imagina que você, o seu cliente, no caso alto padrão, é um cliente que o bem valioso que ele tem é o tempo dele. Então, se você chega para ele dizendo, eu tenho esse imóvel aqui, ele vai olhar para você e vai dizer, tá, e aí? Você me fez perder meu tempo para vir dizer que você tem isso aqui? Não, meu amigo, eu tenho isso daqui, que vai valorizar tantos por cento, que está localizado em tanto, bem aqui vai ser construído isso, bem aqui vai ser construído aquilo, essa rua aqui vai ser alargada. Tem gente que nem isso sabe, mas tem um plano diretor da cidade Que já prevê. que já prevê tudo. Cara, isso é a coisa mais certa, assim. O mercado de imóveis, ele é um mercado que brilha para todo mundo. Sim. Aquele cara que eu falei que é o manequim, ele vai sobreviver e pagar as contas dele tirando pedido. Mas isso não significa que esse é o fim da carreira. Pelo contrário, a carreira ela tem muitas soluções que podem ser criadas e geralmente eu tenho uma construtora que eu fiz muitos negócios no começo da minha carreira, que é a Mãe Rainha, que é uma das maiores daqui. Um abraço, Custódio. Gente muito boa, o Tarcísio, enfim. E aí eles tinham um slogan deles que eles diziam assim, era algo assim, construindo e transformando realidades, criando novos ambientes, criando a cidade, ampliando os horizontes, entendeu? Não vou lembrar exatamente como era, não, mas quando eu achar eu vou pedir para botar aqui, viu, edição? Isso coloca na descrição. Mas era aí. muito legal, porque assim, não era simplesmente vender lote, era realmente criar opções para que o sonho fosse realizado, a pessoa pudesse ter a sua casa, o construtor pudesse fazer um investimento. Ele fez a roda girar a partir daquela criação do loteamento. Isso eu achava sensacional deles. E isso faz com que você, muitas vezes, entenda que o cara, vou dar um exemplo do Custódio, que vai comprar um terreno, ou o próprio o Zé Maria que eu falei, que é amigo do papai, ele não compra terreno por terreno. Ele compra terreno porque ele vê o potencial para fazer o negócio dele girar. E aí ele tem que calcular VGV, ele tem que saber o que é que tem no entorno, a perspectiva de crescimento. A gente acaba que se envolve até mesmo em informações contábeis, jurídicas, políticas, né? E quando você senta com um cara desses, ele não quer falar se saiu para beber no final de semana, se o Ceará ou o Fortaleza ganhou. Não é isso que ele quer saber. Pode até ser que ele comente, mas não é isso que vai fazer negócio. E ele vai comentar depois. Só depois. Também. Ele quer saber quanto é que ele vai ganhar em cima daquilo dali. Pronto. No caso do investidor, tem um tripé. Quanto é, como paga e quanto eu ganho. O tripé do investidor básico é esse. Logicamente, pode refinar. Mas se você não souber responder para ele o ROI, o ATIR, dependendo de como ele queira tratar, Que é o retorno do investimento. retorno do investimento, ele
não vai nem sentar contigo para conversar. Então, muitas vezes eu falava assim, fulano, eu tenho um imóvel assim, o valor é esse, a forma de pagamento é essa e o ROI é esse. Cara, traz aí para eu ver. Você conseguiu que ele abrisse um tempo para lhe receber daí. Por quê? Porque eu já disse para ele o que era o negócio. Exato. Ele vai só confirmar aquilo que você está dizendo. Ele não vai precisar fazer o cálculo todo do começo. E na verdade tem muita coisa, a história da confiança, né? Você vai acaba que constrói a confiança. Sim.